Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel. Sabe, irmãos, a gente, além de ser ingrato, às vezes a gente é muito ignorante. E esquece quem está no controle da nossa família, irmã. A van quebrou, irmão? Foi não, foi Deus que travou a van. Está entendendo o mistério? É assim que Deus age, irmão. Deus precisava abrir a porta, porque a igreja tinha orado. Oh, aleluia, eu senti Deus aqui. Eu já senti a presença de Deus. A igreja orou, incomodou o trono. O trono precisa vir. Está entendendo? Aí o trono dá um jeito, irmão. O trono dá um jeito. Tá passando um servo aí, quebra o carro dele. Está entendendo o mistério? Nada é por acaso, irmão. Os irmãos creem nisso? Que tudo está certinho. Está tudo no controle. A gente reclama demais, irmão. Estão me perseguindo. Vão fechar. Vai nada. E se fechar, está no controle dele. Se fecha, porque já tem outra aberta, irmão. Fique tranquilo. Sossega. Vou repetir. Sossega. Acalma essa tua alma aí. Ai, Senhor, não aguento mais, vou morrer. Sabe o que acontece lá no céu quando você diz isso? Eu imagino um arcanjo dando cutucada no outro arcanjo dizendo assim: ela está dizendo que vai morrer. Nem sabe quão grande é a bênção na vida dela. Irmão, eu sou maluco, eu ainda creio nisso. Eu ainda creio. Segundo livro do profeta Samuel. Irmãos, eu vi o cartaz e estava assim, trazendo a presença. Sobre a presença, eu só vi isso aí no cartaz. Mas só vi presença. E aí eu fui estudar, eu falei, vou pregar o capítulo 6. Aí o irmão leu o capítulo 6, era o tema, ó, glória. Deus é bom demais. Irmãos, talvez o que eu vou pregar, e do jeito que Deus ministrou no meu coração, você fique meio bravo no início, mas no final vai render glória, amém? Glória a Deus. Capítulo 6, lá do verso 1. Diz assim na versão que eu tenho, irmãos. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu, com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam. Marca isso aí, irmão. Nessa primeira subida, Davi festejava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, ou se enraiveceu, ou se irou, é a mesma coisa, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor, e naquele dia disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Pode tomar seu assento. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto mesmo. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade. Eu sou um milagre, os irmãos sabem disso. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor que permitiu. Agradeço a Deus a vida do pastor Rogério,
meu amigo em Cristo, vamos nos encontrar daquele lado do Rio Jordão. Oh, glória. Eu e vossa família, minha família e vossa família. Aleluia, mandarás. E naquele momento eu vou olhar e vou dizer, valeu a pena. Valeu a pena zombarem da minha roupa no trabalho. Valeu a pena. Oh, glória. Agradeço a Deus por isso. Irmãos, quando a gente fala da presença de Deus, nesse contexto, é um contexto histórico. Lembramos que ainda não é a Brit Hadashah, ou seja, não tem a nova aliança ainda. Jesus ainda não veio. O verbo ainda não se fez carne. E como o verbo ainda não se fez carne, é necessário que haja em meio ao povo de Deus um símbolo do verbo, um símbolo do Deus Todo-Poderoso, um símbolo da presença de Deus. Lembrando que neste período, nesse contexto, o Espírito Santo, o povo deles não tinha o mesmo privilégio que nós temos, irmão Cláudio. Porque nós temos um privilégio de ser cheios do Espírito Santo. Vou repetir. Nós temos um privilégio de ser cheios do Espírito Santo. Aonde eu vou, ele vai comigo. Aonde eu entro, ele entra comigo. Aonde eu sento, ele se assenta comigo. Quando eu me deito, por mim ele persevera. Por mim ele cuida. Olha que coisa linda. Isso é o Espírito Santo. Só que nesse contexto não. Nesse contexto algumas classes de pessoas recebiam paliativo do Espírito Santo. As classes nesse contexto eram reis, sacerdotes e profetas. E mesmo assim, eles não eram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestava e se retirava. Quando era necessário falar com o povo, o Espírito Santo se manifestava. E depois de terminar, o Espírito Santo se retirava. Era nesse contexto. E para isso, precisava de um símbolo da presença do Espírito Santo, lembrando da santidade do céu no meio deles. Então Deus, que não é inteligente, mas é a inteligência, amém? Vai mostrar para eles o que é o céu. Deus, quando eles saem do Êxodo, Deus conversando com Moisés, diz assim, Moisés, eu vou colocar o céu no meio de vocês. Quem está ouvindo, diga amém. Eu vou colocar o céu no meio de vocês. E segundo o judaísmo, ele pega um exemplo do jardim que estava no Éden. E ele dá o projeto do tabernáculo. Oh glória, aleluia, oh glória. E ele dá o projeto. E nesse projeto, ele faz uma tenda, ele pede para fazer uma tenda com cunha de prata, cunha de ouro, com cortinas. A coisa mais linda, creio eu, do mundo. E ele reparte esse lugar com três separações. O pátio, e depois do pátio, o lugar santo, e depois do lugar santo, o lugar santíssimo. E aí, depois disso, ele começa a fazer a mobília deste local. E ele faz todas as mobílias, mas por último, ele faz uma que era a melhor de todas. O nome dela é a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Juízo. E essa arca é diferente. Deus, que não é inteligente, mas ele é a própria inteligência em si. Ele fala para Moisés, eu quero que você pegue madeira de acácia ou cetim. Para os irmãos entenderem. Por que madeira de acácia ou cetim? Porque é a única madeira que consegue receber ouro e não pegar fogo. Está entendendo? Nada é por acaso, irmão. Está tudo no controle dele. Aleluia, Deus já falou. Eu tenho que falar, irmão. Palavra revelada agora, desceu do céu, irmão. Sabe por que teve a presença? Porque Moisés obedeceu tintim por tintim do que Deus falou. Porque se é madeira de eucalipto, que é mais fácil derrubar, pegava fogo. Não entendi, vou te falar. Isso de não tem nada a ver, irmão, tá errado. Tem a ver sim. O que Deus mandou fazer, tem que fazer do jeito que Deus mandou. Senão não tem presença. Tem que ser do jeito que Deus mandou.
Aleluia. 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 Madeira de acácio cetim. Cubra ela de ouro. Para os irmãos entenderem a complexidade desse elemento chamado Aron Kodesh, ou Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. Para os irmãos entenderem a complexidade, a madeira de acácio cetim e o ouro por cima simbolizam Jesus. Lembra que ele não palmilha aqui, mas ele precisa da simbologia dele? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. A madeira, como ela é falível, simboliza 100% homem, natureza. E o ouro simboliza 100% de deidade, 100% de Deus. Eles fazem essa arca, esse caixote retangular, e colocam alguns detalhes dentro desse caixote que eu não vou ficar falando, senão vai demorar demais. Em cima desse caixote eles colocam um propiciatório, onde tem 2 querubins, com as asas interligando embaixo e em cima. No meio tem um círculo perfeito, simbolizando a eternidade. Aí Deus diz assim: eu vou me assentar no meio dos querubins. Deus se assenta no meio da eternidade. Deus está notando, está dizendo assim: eu controlo todo o tempo. Não entendi. Antes de você pedir, eu já sabia. Estou no controle de tudo. Essa é a arca que Davi vai buscar. O interessante é que nesse momento, agora que eu falei da arca, desse contexto, nesse momento que Davi chega e vai buscar a arca, onde ele chama as 30.000 pessoas, há uma coisa muito interessante. Porque segundo a Bíblia, a arca estava na casa de Abinadab por cerca de 21 anos. 21 anos na casa de Abinadab. Saul já estava reinando. Davi está reinando em Hebrom. E depois ele é aclamado rei de Israel, então ele desce. Preste muita atenção, quando ele desce, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no templo. Não para a casa real. Olha que coisa linda. Ele não vai se preocupar com o trono dele. Ele vai se preocupar com o templo. Porque no coração de Davi, que é adorador, ele está dizendo assim: eu não governo se não tiver presença. Não tem sucesso sem a presença. Ele se preocupa com a presença. 20 anos e Saul nunca se preocupou com a presença. 21 anos e Saul nunca se preocupou. Davi se preocupa. Davi desce, olha e fala: não está aqui, vamos buscar. É o primeiro ato real de Davi. O primeiro ato real não é sentar no trono e receber a coroa. O primeiro ato é se humilhar, se apequenar, dizendo: não tem como reinar aqui se não tem presença. E Saul não busca, irmão, é uma coisa interessante. O interessante é que o tabernáculo está lá. O templo está lá na casa real, do lado da casa real, irmão, tá? Mas a arca não está lá dentro. Lembram dos quartos que tem no tabernáculo? Primeiro, no pátio. No pátio ficava 2 elementos. O primeiro elemento, a bacia ou a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam a mão, e o altar do holocausto. Então, ele sacrificava o cordeiro e lavava as mãos. Então, a pia de bronze e o altar do holocausto está no lugar. No lugar santo, tem mais alguns elementos. Tem a espivitadeira para limpar a menorá, ou o candelabro. Tem um candelabro que ilumina. E tem também a mesa da propiciação, ou do propiciatório, a mesa da preposição, onde ficam os pães. E além da mesa, irmão, também tem o incenso. Só que o lugar santíssimo, ou santo dos santos, está vazio, porque a única coisa que fica lá é Aron Kodesh, é só a presença que fica lá. Não entendi, vou explicar para vocês os elementos. No pátio, o pátio precisa da pia e do altar. Por quê? Porque eu não posso, aleluia, eu não posso dizer que sou adorador se eu não me sacrifico e não me lavo.
Se eu não tenho pureza no coração e não sacrifico a minha vida, eu não sou adorador. Eu sou apenas um cantor. Eu sou apenas uma pessoa ocupando o banco. Então era necessário ter o quê? O lugar do sacrifício e aonde lavava a mão. Sacrifica a tua vida e lava as tuas vestes para ser adorador. Isso aí tinha, mas não tem presença lá dentro. E eu vou falar. A pessoa veio aqui, sentou nessa campanha, que bênção, em busca da aliança. Mas nem sacrificou a vida ainda. Não conseguiu sacrificar aquele capítulo da novela. Não consegue sacrificar, irmão, aquele tubo de maquiagem. Não consegue sacrificar nada. Não consegue sacrificar nada, mas quer a presença. Mas eu sacrifico, ok? Lá com Saul também tinha sacrifício, mas não tinha presença. Mas eu lavo as minhas mãos, me visto como crente, me visto como isso. Ok, lá também tinha, mas na presença já não estava mais lá dentro há 21 anos. Tinha sacrifício, tinha lavar as mãos, mas não tinha presença. No lugar santo, menorá, pão da propiciação, incenso. Menorá, o que alumia, pão, palavra, pregam lá. Eles pregam lá. Incenso simboliza orar. Tem oração lá. Mas ali do outro lado não tem Deus. Tem sacrifício, irmão. Tem cerimônia do lava-mão. Tem pregação. Tem pão. Tem oração. Mas dá uma olhadinha depois do véu, se Deus está lá dentro. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Tem muita igreja, aleluia. Tem muito irmão sendo enganado por igreja de YouTube. Porque lá tem palavra, pastorzinho é bonitinho, tem topetinho, fala bonitinho, prega bonitinho, ora bonitinho. Mas será que depois do véu tem presença de Deus? Será que do outro lado do véu tem a presença de Deus? Já se preocupou se tem presença de Deus lá dentro? Porque aonde tem presença de Deus tem confronto. Aonde tem presença de Deus se prega contra o pecado. Aonde tem presença de Deus tem princípios. Aonde tem presença de Deus, Ele ainda fala. Tem tudo, só não tem a presença. Davi se preocupa com isso. Irmão, como é que eu vou saber se tem presença ou não? O adorador sempre vai saber. Vou repetir. Um adorador nunca será enganado. Davi é adorador. A primeira coisa que ele vai lá, ele vê a pia. Ele vê o altar e ele continua andando. Ele vê o pão, ele vê tudo, mas ele continua andando. Por quê? Porque ele quer pisar no santo dos santos. Ele quer olhar o santo dos santos. Tome cuidado, porque tem muita coisa aí parecendo que é, mas não é. Se veste igual, mas não é. Fala do mesmo Deus, mas não o tem. Tome muito cuidado, mas um adorador de verdade nunca será enganado. Porque a busca dele, irmão, porque ele não é admirador de pregador. Está entendendo, irmão? Ele não é fã de pregador. Ele não é admirador de quem canta. O negócio dele é aquele que usa quem prega. Ele não é enganado porque a pessoa, Diácono Marcos, tem um terno todo brilhante. Porque tem um sapato de 8 cores. Porque tem 8 anel de teologia no dedo. Não, ele não se engana com isso. Ele quer ver a presença de Deus. Ele vem pela presença, ele não vem pela, aleluia.
Ele não vem pelo tipo do cartaz, pelo dedo estirado no cartaz. Não é por isso que ele vem. Ele vem pela presença de Deus. Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi está dizendo assim: eu vou reinar, mas ninguém me engana. Eu vou lá, mas ninguém me engana. Aquele que parece não me engana. Aleluia. Aleluia. Então ele se preocupa. Junta 30 mil doidos, 30 mil crentes. E fala: vamos buscar a arca da aliança. Ele desce a casa de Abinadab. Pega um carro de boi bonito, novo. Enfeita todo o carro de boi. Vai para a casa de Abinadab. Pega a arca e vem subindo. E aí vocês viram comigo. Ele pega 2 coatitas. São as pessoas que devem levar a arca. Que é Aiô e Uzá. Eles são levitas. Eles colocam a arca no carro. E vem subindo. Quando chega na eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois tropeçam. Alguém já viu boi tropeçar? Não vai ver. Boi não tropeça. Boi de rodeio pula, ele não tropeça. Ele se joga, mas ele não tropeça. Isso era a atitude de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que a arca começa a pender. E Uzá coloca a mão na frente. Deus fere Uzá e transpassa Uzá. Olha que interessante. Quando Davi vê isso, Davi se ira. Davi não aceita. E diz assim: como trarei a minha arca de Deus? Ou a presença de? É aqui que eu quero pregar. É aqui que eu quero pregar. Olha que coisa interessante. A arca ficou 21 anos fora de Israel. Quando Davi chega, Davi é adorador. Quando Davi chega e não vê a arca, ele fala: eu quero buscar a arca. Davi sabe como buscar a arca? Sabe. Só que Davi tem uma coisa que mata crente e mata ser humano. Davi nesse momento está com pressa. Davi está com... Sabe aquele negócio da pressa é inimiga da perfeição? Sabe por quê, pastor? Eu ouvi um pastor dizer assim: quem tem pressa casa com quem não deve casar. Faz aliança com quem não deve fazer. Toca onde não deve tocar. Fala o que não deve falar. Anda onde não deve andar. Senta onde não deve sentar. Não tem como dar certo quando uma pessoa tem muita pressa. Irmão, vocês não têm noção de quantas pessoas iniciaram a caminhada comigo. E hoje, boca de fumo, alguns estão naquele endereço lá perto do Pioneiro, no cemitério. Porque enquanto eles corriam, eu caminhava. Porque o importante não é quando eu vou chegar, é aonde eu vou chegar. Não é quando, é aonde. Eu tenho medo, pastor, quando uma pessoa chega, com uma semana já começa a vestir terno, 2 semanas depois já começa a se apresentar para o obreiro, fica assim: eita. Como eu sou obreiro, eu desço do púlpito e vou conversar com ele. Falo: vai devagar. Corre muito não. Porque, irmão, isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui, irmão, é um tiro longo, vai durar tempo. Tem um processo, Deus nunca vai abrir mão. Chama-se tempo. Deus nunca vai abrir mão do tempo para trabalhar com você. Tempo traz maturidade. E Deus tem uma obra muito grande. E Ele não vai entregar na tua mão de qualquer maneira. Deus sempre vai trabalhar com o fator tempo. Prova para mim, prova. Samuel. Quando Deus vai falar com Samuel, ele é pré-adolescente. Quando ele fala com Samuel. Mas quando ele vai usar Samuel, já tem 42 anos. Samuel podia chegar no sacerdote e dizer assim: Deus falou comigo, sai do púlpito, eu que prego. Ele volta para o fundo da igreja e continua a orar.
continua a meditar e continua a amadurecer. Quando ele surge novamente da Bíblia, ele já tem até filho. Mas junto com o filho, junto com a maturidade, ele tem um chifre de azeite. E quando ele entornar aquele azeite, qualquer um que ele entornar da rei. Tempo. Davi tem pressa. E Davi fala, vamos buscar. Junta 30 mil. Não vou nem escolher os que... Preste atenção, irmão. Quem está ouvindo, diga amém. Davi nem escolhe quem vai. Davi só junta. Olha o texto. Ele só junta o povo. Juntou, deu volume. Ele falou, tá bom, vamos. Sabe aquelas igrejas que é cheia, mas não é? Só tem volume. Mas você olha lá, Deus reprovou. Não é para estar aqui, Deus reprovou, sabe? Davi pega aquele monte de gente e vai. Quando ele vai, ele põe a marca. E quando coloca a arca, ele já sai dançando, tocando tamborim. Irmão, vou fazer uma pergunta. Davi sabia como trazer a arca? Sabia. Vou repetir. Davi sabia como trazia? Sabia. E por que Davi não fez tudo o que deveria fazer? É porque Davi estava com pressa. E quando você tem pressa, você quebra princípios. Quando você tem pressa, você pula degrau. Só que o meu Deus e o teu Deus é organizado. Deus não trabalha com desorganização. O próprio Deus olhou e falou para o pastor Rogério assim, ai daquele que fizer a obra relaxadamente. Tem que ter princípio, tem que ter reverência. Porque o Deus que tu serve aqui, Ele é o Senhor dos exércitos. Tem igreja, não tem mais reverência a palavra, não tem reverência mais a nada. Samuel, meu filho, perguntem para ele, lá em Minas Gerais, irmão, pensa no povo crente. Lá em Minas Gerais, se tiver lendo a palavra, irmão, ninguém entra na igreja. A palavra, não, qualquer palavra. Se a Bíblia estiver aberta, alguém lendo, qualquer obreiro, ele chega na porta, o pastor aqui já levanta, dizendo mais ou menos assim, vai querer entrar com a leitura da palavra, você tem que ficar parado na porta, cabeça baixa, encurvado, enquanto tiver leitura. Isso chama-se reverência. Reverência. Davi pega agora, está subindo, ele sabia como que deveria. Ele sabia. E ele está alegre. Ele pulou o princípio. Irmão, como é que pode? Como é que pode, presbítero? Está fazendo errado e está alegre. Tem que falar. Como é que pode, irmão? Sabe que está errado, mas quer dirigir o ciclo. Anamandaias. Como é que pode? Não pode ver uma menininha que está olhando e quer pregar. E está se alegrando. E está fazendo errado e está se alegrando. E toca tamborim. E canta. E faz isso. E faz aquilo. E a Bíblia diz, perante o Senhor. Sabe o que é perante? Nos olhos do Senhor. Está fazendo errado e está festando. Está fazendo errado e está festando. Irmão, uma hora o negócio vai ficar ruim. Ele vai fazendo isso até que ele chega na eira de Nacon. A eira de Nacon quer dizer lugar aonde se cai. Uma hora a máscara cai. Quando chega na eira de Nacon, os bois tropeçam. Os bois tropeçam. Coisa naturalmente, irmão, impossível. Nós tropeçamos porque a nossa perna é aqui. O boi, as pernas são... Como é que você tropeça? O local lá era apedrejado. Não era, ele na com era lisa. Tropeça. A Bíblia diz assim, a arca pende. Alguns pregadores que não lê Bíblia dizem assim, a arca cair. Aonde? A arca é a presença de quem? Deus cair? Nunca. A arca apenas pendeu. Usar, coloca a mão
e é fulminado. E aí Davi olha para Uza morto e fica irado. E agora eu vou falar. A pessoa erra. Mas quando Deus revela e vem a cobrança, fica bravo. Aqui não tem isso. Fica bravinho. Não canto mais. Não prego mais. Não vou ofertar. Fica bravinho depois que o negócio chegou na era de Nacon, que caiu, aí fica bravo. Não vou tocar mais. Vou lá, eu até vou na igreja, mas vou sentar lá e não vou. Não, glória. O problema é teu. Deus continua Deus, céu continua céu, santidade continua santidade, irmão. E eu vou te avisar, e o pecado continua pecado. Há tempo. Há um processo chamado tempo. Tempo. Não é, e outra, irmão, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que Deus vai te abraçar e chegar na tua casa. Eu vou ter que falar, irmão. As pessoas acham que Deus, a presença de Deus é amigo de boteco. Dá um tapinha nas costas, vamos para casa. Ele fala, bora. Senta na minha mesa, bora, senta na minha. Vamos assistir um jogo. Não, irmão. Estou falando do Deus Todo-Poderoso, Deus grandão. Aquele que criou tudo pela palavra. Só que quando foi te fazer, desceu no céu. É esse aí que eu estou falando. Eu estou falando daquele que tem todo o poder na palma da mão. É o que conta todas as estrelas. Tem os nomes delas gravados na tábua da mão, irmão. É esse Deus que eu estou falando. Que pega os oceanos, irmão, na palma da mão dele. Cuja terra é tapetes para os pés. É desse Deus que eu estou falando. Está tudo errado, tudo fora do lugar, ele não entra. Não dá. Primeira coisa, prepara a tua casa, porque Deus quer ir para a tua casa hoje. Irmão, ele já está lá. Pois é, então vamos encher a tua casa de Deus, irmão. Deus quer entrar lá. Deus quer. A única pessoa que impede Deus de trabalhar na tua vida é você mesmo. A única pessoa que impede Deus de sentar na tua mesa é você mesmo. Mas hoje ele está aqui, irmão, de braço aberto, dizendo assim, prepara-te que eu quero entrar lá. Prepara a tua casa, eu quero entrar lá. Mas para isso, há alguns pré-requisitos. Ele fica irado. Aí ele pega de novo os coatitas. E pede para levar essa arca para onde? Para uma casa próxima ali, a casa de Obed-edom. E volta para Israel. E volta triste para Israel. Muito triste. Porque ele saiu para buscar a arca, desceu para buscar a arca e sobe sem a arca. A arca ficou parada na casa de Obed-edom. Aí quando você vai para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, você vai ver que um certo rei dá uma passada na casa de Obed-edom. Oh, glória. 3 meses depois, a casa de Obed-edom, segundo o texto, se torna abençoada do quintal até os fundos. Está brotando alimento. Então tá bom. Esse rei vai avisar Davi. O mesmo Deus que matou Uzá, abençoa a casa do homem aqui. E vão falar para Davi. Esse Obed-edom, isso aí, irmão, já sou eu. Quando nós vemos a arca da aliança na casa de Abinadab, eles buscam a arca da aliança, sabe aonde? No porão. Alguém aqui tem quarto da ferramenta na casa? É aquele quarto, tudo que parece que você vai usar um dia, mas você não sabe, você coloca lá. Não é isso? É ou não é? É ou não é? Né? Aquela enxada velha que a tua mulher já mandou jogar, né, cara? Aí não joga, né? Vai que, né?
A gente tem isso. Ué. Abinadab faz o quê? Pega a arca, vai aqui, coloca onde? No porão. Ô miséria. E o homem é coatita, rapaz. O homem tem sangue de Levi. Quando eles vão buscar a arca, está no porão. Procura no texto a Bíblia dizendo que alguma galinha botou 2 ovos na casa de Abinadab. Nada funcionou. Nem os filhos dele são crentes. Porque se fosse, o rei, o senhor quer colocar a arca no boi? Não. O privilégio de levar a arca é meu. A arca vai nos meus ombros, rei. Ao contrário, a Bíblia diz que cada um pegou num cabo da charrete e começaram a tocar os bois. Melhor no lombo do boi do que nas minhas costas, pesa demais. Está entendendo como é que funciona? Quando ele chega lá, está no porão. Mas quando ele chega na casa de Obed-edom, está na sala. Está na entrada da sala. Não entendi. Todo o privilégio é da arca. Todo mundo que vai entrar na casa primeiro vê porque para ele é um privilégio ter a arca dentro de casa. Ele nunca vai esconder a arca. Quem é adorador é diferente, irmão. Quem é adorador, ele não tem Bíblia. Eu vou falar, irmão. Quem é adorador não tem Bíblia de bolso para mentir que não é crente. Quem é adorador, ele vem para o culto, alguém pergunta onde tu vai, ele fala, estou indo para o culto adorar ao meu Deus. Ô glória! Mas quem não é, diz assim, vou ali. Chega aqui, começa, Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Nem adorador é. Quem é adorador nunca vai se envergonhar do Evangelho de Cristo. Nunca vai se envergonhar. Porque lembre-se, o próprio Cristo disse, aquele que se envergonhar de mim, aquele que não testemunhar de mim, eu também vou me esquecer dele perante o meu Pai. Quem é cristão é, quem é adorador é. Então sabe. É Pai e Senhor lá, não é, irmão? Não tem essa não, irmão. Tem uns que vêm cumprimentar a gente, parece que não é crente não. Eu falo, Pai e Senhor, irmão, dá até um susto nele. Pai e Senhor, varão. Irmão, porque eu sou adorador, irmão, estou nem aí não. O meu negócio é adorar ao Senhor Todo-Poderoso. Davi, vai nas minhas costas. Qualquer um falaria. Eles não, eles vão na charrete. Obed-edom está na entrada da casa. Davi fala, não. Olha a mudança de postura, amém? Irmãos, vou dizer uma coisa. Quem aqui quer a presença de Deus dentro de casa? Para ter a presença, nós precisamos seguir alguns preceitos, amém, irmãos? Amém? Não tem outro jeito. Primeiro, eu preciso preparar minha casa, eu preciso me santificar. E eu tenho que cumprir os protocolos de Deus, porque os protocolos não são meus, é dele. Amém? Então eu preciso fazer isso. Não tem como pular a etapa. Não tem como eu pular a etapa, esquecer de etapa. Essa etapa aqui não. Não tem jeito. Eu preciso cumprir todas as etapas para que o Deus Todo-Poderoso entre na minha casa. Aí, irmão, é só sucesso. Mas eu preciso fazer isso. Casa de Obed-edom abençoado, Davi sobe. E aí você vai ver para o texto, olha só. Lembra do Davi que estava com pressa? Aí ele muda. Mas para ele mudar, irmão, primeiro ele teve que passar para a eira de Nacon. Irmão, não espere passar pela eira de Nacon para resolver todos os problemas. Não espere passar por um problema da eira de Nacon para depois você fazer tudo certo. Não é necessária a eira de Nacon. Mas se for preciso, Deus faz você passar pela eira de Nacon. Porque Deus quer entrar na tua casa, tu não está permitindo. Aí ele fala, vou preparar uma eira de Nacon aqui. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Lá foi a morte de Uzá. Eu vou falar, irmão. Alguma porta pode fechar, irmão. O ministério pode travar, irmão. Alguma coisa pode acontecer que depois você olha e fala assim, o que está acontecendo?
É a era de Nacon. Porque você tem pulado algumas coisas, alguns critérios que Deus colocou no teu coração, mas você não quer cumprir. Deus não abre mão da sua... Entenda isso. Preguei domingo retrasado na minha igreja. Deus não abre mão da sua boca. Deus não abre mão da sua oração. Deus não abre mão do seu louvor. E se for necessário Ele te colocar na era de Nacon, para você voltar a adorar, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Quando você olha para o texto agora, Davi muda. Olhem o texto. A Bíblia vai dizer que Davi fica sabendo o que aconteceu na casa de Obed-edom. Dentro do coração dele, ele diz assim: vale a pena seguir todos os mandamentos que Deus deu. Aí ele vai e começa a chamar. Aí você vai para o texto. Ele chama coatita. Ele chama levita. Ele começa a chamar só adorador. Não entendi. No começo, lá, ele falou: quem quer ir? Vamos. Tem bastante gente, beleza, bonito, vamos. Agora aqui não. Aí você vai para o texto, ele não chama 30 mil. Ele chama 200 coatitas. Ele começa agora a filtrar quem vai e quem não vai. Se você entendeu, ele começa a filtrar com quem ele anda e com quem ele não anda. Ele começa a filtrar quem ele fala no WhatsApp e quem ele bloqueia. Ele começa a filtrar onde ele senta, onde ele não senta. Porque ele entende que para ter a presença precisa seguir alguns preceitos. Ele começa a filtrar, ela começa a filtrar, ele começa a filtrar quem entra na casa e quem não entra. Quem senta na mesa e quem não senta. Quem se alimenta lá contigo e quem não se alimenta. Ele começa a filtrar. Aí a Bíblia diz que ele filtra esse povo. Já não é mais 30 mil. E eles descem a Obed-edom. Quando eles descem e pegam a arca, ele coloca sobre os ombros dos coatitas, dos filhos de Coates. Eles dão 6 passos. No 7º passo, eles se ajoelham, sacrificam um cordeiro, se levantam e dão mais 6 passos. Subindo. Irmão, evangelista Antônio Marcos, você está dizendo que agora eu tenho que subir? Fazendo isso, vai demorar muito. Vai demorar, mas vai chegar. Vai demorar muito, vai demorar, mas vai chegar. E outra, tu está indo devagar, mas não está sozinho, porque a presença está junto de ti. A presença vem junto. Deus trabalha com tempo, mais sacrifício. Quando ele faz isso, vou perguntar de novo: quem aqui quer receber a presença de Deus? Então se prepare. Se prepare para cumprir na tua vida. O Evangelho o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5. Se prepara para ser perseguida. Se prepara para ser afrontado. Mas se prepara para a vitória também. Quando ele chega, olha que lindo. Quando ele chega sem a arca, o texto não diz nada. Ele chega e está tudo tranquilo. Mical recebe ele bem, tem banho pronto, comida na mesa, ninguém fala mal dele. Mas quando ele chega com a presença de Deus, a Bíblia diz assim: saltando e dançando com todas as suas forças. Olha que interessante, a Bíblia não diz agora adiante. A Bíblia diz na presença. Agora a Bíblia não diz adiante, agora a Bíblia diz assim, na presença, ou seja, Deus está junto. Quando ele chega, qual é a visão de Mical da janela? Olha a maneira dele. Olha o tipo dele. Parece um delinquente. Parece um pobre. Porque ele rasga as vestes reais e começa a dançar na presença de Deus. O que Mical não sabia e o que Mical não enxergava é que junto dele
estava o princípio de toda a criação. Junto de Davi estava o Deus Todo-Poderoso. Alguns detalhes mudam na nossa vida quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe a presença de Deus total na tua vida. Irmãos, Ele nunca vai chegar e dominar apenas uma área da nossa vida. Amém? Se você espera isso, você não está preparado para receber a presença de Deus. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele fica olhando para Zaqueu. Eu acho lindo isso, irmão. Ele fica olhando para Zaqueu, Zaqueu fica olhando para ele, ele fica olhando para Zaqueu, Zaqueu fica olhando para ele. E ninguém diz nada, Diácono Marcos. Porque quem está sentado, Zaqueu conhece, quem está sentado na casa de Zaqueu é Deus. Eu imagino Zaqueu dizendo, o que eu vou falar? E Jesus está do outro lado com um olhar sereno. Aí Zaqueu, quando ele libera a palavra, Zaqueu demonstra a pequenez humana. Ele diz assim, Senhor, se eu tenho defraudado. Primeiro, que um judeu nunca vai chamar uma pessoa de Senhor dentro da própria casa. Mas quem está ali é Deus. Senhor, se eu tenho defraudado, não quer dizer que eu roubei. Muito pregador chama Zaqueu de ladrão, a Bíblia não diz isso. Ele fala, se eu tenho, eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, hoje, a salvação chegou na sua casa. Para que você, se você entender, ele está dizendo assim, Zaqueu, não só você foi salvo por causa dessa palavra. Teu filho foi salvo, tua filha foi salva, tua esposa foi salva. Ele falando, toda a tua casa foi salva por essa palavra, por mostrar a sua pequenez. Mas o interessante é quando Jesus diz para ele assim, Zaqueu, desce depressa que convém cear na tua casa. Quando você vai para o original, cear quer dizer, eu quero mudar a sua casa. Entendeu, irmão? Então, quer receber Deus? Se prepara. Seu guarda-roupa vai mudar. Quer receber Jesus na tua casa? Se prepara, a tua geladeira vai mudar. Quer receber Jesus? Ele vai sentar na mesa. A irmã vai estar cozinhando e ele vai falar, não faz isso aí hoje não, faz quiabo. Ele vai intrometer, ele vai fazer isso. Mas uma coisa é certa, o casamento se torna blindado. A família se torna blindada. Nada tira teus filhos da presença de Deus. E para todos os outros, a tua família será modelo em nome de Jesus. Porque Jesus é isso. O problema hoje, irmão Cláudio, é que a gente quer Jesus, mas a gente começa a limitar Jesus. Faz isso aqui, meu carro quebrou, a máquina quebrou, faz isso aqui. Não, Senhor, toma conta da minha casa. Toma conta da minha casa, porque se o Senhor estiver dentro da minha casa, se a máquina quebrar, tem provisão. Se estiver dentro da minha casa, se o carro quebrar, tem provisão. Se estiver dentro da minha casa, se o coração falhar, se o pulmão falhar, tem provisão. Se estiver na minha casa, podem dizer que o casamento acabou, tem provisão. Se estiver na minha casa, dizem que o meu filho vai morrer, tem provisão. Se estiver na minha casa, tem provisão. Mas sem pular nenhum preceito. Sem pular nenhum preceito. Sabe esse negócio de isso não tem nada a ver? Tem. Tem sim. Quem diz que não tem quer pular preceito. Deus ainda é santo. Quer buscar a presença de Deus? Como diz o tema? Se prepara para cumprir os preceitos de Deus. Cultue a Deus verdadeiramente. Ore a Ele. Faça a obra. Honre a Ele. Pregue também com o seu caráter. Pregue com sua vestimenta, irmão. Pregue com o seu falar. Pregue dessa maneira.
Porque tem muito crente que quando vai pregar, ele já pregou errado antes. Aí a própria pessoa fala, mas você falando isso? Estava contando piada agorinha mesmo. Preceitos. Preceitos. Irmão, eu vou falar aqui mediante aqui, irmão, que tá filmando. Irmãos, eu vou falar. Vocês aqui são uma das privilegiadas igrejas que ainda se reconhece de longe. Amém, irmãos? E isso é privilégio, não é vergonha. Isso é privilégio. Porque hoje em dia está difícil, irmão. Você não sabe quem é quem, irmão. Se misturou, virou um negócio. Hoje não. Deus te abençoe, pastor. E mantenha assim. Porque essa é uma das últimas, irmão. Que ainda de longe eu falo, eu sei quem é. Aleluia. Não sei onde congrega, mas sei quem é. É cidadão do céu. É cidadão, eu sei quem é. Esse aí ainda não pulou preceito. Esse ainda entendeu que para ter Deus dentro de casa ainda exige santidade. Essa é, aleluia. É por isso, irmão, que quando o pastor Rogério me dá um oi no WhatsApp, eu me alegro. Meu coração exulta. Porque eu ainda creio no Deus Santo e Todo-Poderoso. Sem pular preceito. Vai com calma. Ore um pouco mais. Pregue um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Se santifique um pouco mais. Vocês viram que a guerra iniciou, né? Mais uma vez a Bíblia mostra que ela está correta. A Bíblia não errou em nada. Então se a Bíblia disse assim, santifique-se, continue se santificando. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus chega até na porta da casa da gente e Ele fala, aí não dá para entrar. Fique de pé, igreja. O meu irmão pastor José Carlos, ele disse assim, eu não sei que horário é. O meu irmão pastor Carlos disse assim, o céu é como se fosse uma caixa econômica, onde todo mundo que trabalha tem seu fundo de garantia a ser resgatado. Uns resgatam, outros não resgatam. Eu disse por quê? Ele falou, sabe por quê, mano? E eu concordo com isso. Ele falou, tem tanta família destruída. Amém, igreja? Tanto casamento arrebentado. Tanto filho colapsado por Satanás. E Jesus lá do céu, sentado no trono, diz assim, olha, se ela quisesse, se ele quisesse, eu sentava naquela mesa e resolvia tudo. Se ele quisesse, eu entrava lá e mudava tudo. Mas ele não quer. Mas ela não quer. Mas eu creio que aqui tem um povo que quer, amém? Aqui tem um povo que quer a presença de Deus. Porque, irmão, Ele quer mudar tudo. Ele quer mudar o cativeiro, Ele quer mudar tudo, irmão. Ele quer fazer de você vitorioso. Irmão Cláudio tinha tudo para odiar o homem. Tinha tudo para maldizer o homem, mas ao contrário, eu vou orar por ele. É isso que nós temos que fazer, irmão. Está na hora de dar um passo mais para Deus, amém? Ah, mas irmão, não está fácil no meio disso. Então você não está pronto. Se não está fácil para você, não está para mim também. Irmão, está na hora de dobrar esse mundo. Paulo disse assim, não vos conformeis, antes transforma ele pela renovação do vosso. Você sabe o que Paulo estava dizendo, pastor? Ele estava dizendo assim, jovem da luz do mundo, não seja Maria vai com as outras. Obreiros da luz do mundo, não seja Maria vai com as outras. Pare de imitar só porque o outro faz. Ela usa, ela. Você não, santa, você é cidadão do céu. Mas ele fala, você não, querido, você é cidadão do céu. Você é diferente.
Mas todo mundo diz lá na empresa ou lá na faculdade que eu sou diferente. Exato, você é diferente. Porque a sua terra não é aqui, é lá no céu. Mandaraça. Mandou esse, manda. É por isso que você não pode cantar aquela música, nem pode tocar aquela música. É por isso que você não pode falar igual eles, é porque você não é igual. Você não é igual. Vamos orar? Ah, Deus Todo-Poderoso. Aqui está o seu povo, ó Pai, que pede mais a sua presença, Pai querido. Hoje aprendemos, ó Pai, seus preceitos. Nós aprendemos os seus ensinamentos, as suas doutrinas. E entendemos, ó Pai, que de qualquer maneira, Pai querido, o Senhor não vai entrar. Que de qualquer maneira, Pai querido, o Senhor não vai usar. Mas hoje, pedimos um pouco mais de Ti, Pai querido. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor adentre o meu lar, adentre o meu casamento, adentre a minha família. Oh, aleluia. Adentre a minha casa, Pai querido, muda o que for necessário, ó Pai. Muda, Pai querido, porque a minha casa não é minha, é sua. A minha família não é minha, é sua, Pai querido. Os filhos, ó Pai, que não são meus, são heranças, ó Pai querido do céu. Ó Deus poderoso, ensina-nos, ó Pai querido, a reter a Tua presença. Faça em nossa vida, Pai querido, o que fez a Obed-edom, ó Deus poderoso. Coloque em nosso coração a verdadeira reverência, como foi com Obed-edom, Pai. É o que lhe pedimos, ó Pai, e certos da vossa vitória, já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou pedir novamente, orem por mim, orem por minha família. Amém, irmão? Orem por mim, orem por minha família. Eu sou fruto da oração dessa igreja. Vou passar por outro processo, mas eu creio, irmão. E eu sou muito tranquilo, viu, irmão? Fico tranquilo. Eu sei o que for acontecer, vai estar no controle do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Guardar princípios não faz mal para ninguém, né? Não faz mal. Não fique chateado comigo quando eu pedir para você dar testemunho, se cuidar. Não fique chateado, não. É para o teu bem. Eu quero que a presença de Deus encha a tua vida e o teu coração. E nós sabemos que é assim, né? É assim. Nós vamos renunciando a algumas vontades, né? Algumas coisas que queremos. E o Espírito Santo vai vendo o nosso sacrifício e vai nos abençoando, falando conosco. Eu não conseguiria, irmãos, se eu não tivesse cooperação dos irmãos, tá? Fica mais fácil quando todos cooperam, né? Quando é o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, fica mais fácil, tá bom? Ore pela vida do irmão Antônio Marcos, amanhã na nossa oração da meia-noite, coloque ele na tua oração, para Jesus abençoar, dar graça, para ele passar por esse procedimento com segurança, né? Glória a Deus. Já está aí a irmã Beth? Está tranquila, irmã? Está tranquila, né? Deus abençoe a irmã Beth. Continue também orando pela recuperação da irmã. O irmão Tenor esteve ausente hoje por motivo de dores tremendas, viu, irmãos, na coluna. Ele falou que ia para o hospital agora à noite ver se resolvia alguma coisa. Ele está sofrendo bastante. Precisa das nossas orações também. Não esqueça de orar, tá? Pela vida do irmão Antenor. Põe ele aí na tua oração. Vamos orar pelo nosso irmão, né? Para Jesus dar saúde, providenciar algo aí para aliviar as dores dele, né? E Deus é misericordioso para nos conceder. Irmãos, tem ensaio amanhã de algum grupo? Jovens, né? Sai de jovens, porque sábado é culto dos jovens, né? Não é sábado? Dos pré-adolescentes, perdão. Verdade. Vai estar pregando aqui o irmão pastor Marcos, que é um pastor recém-chegado ali na igreja de Jussara, e está congregando, está servindo a Deus, está testemunhando da bênção de Deus, né? E ele vai estar ministrando a palavra de Deus aqui, irmãos. Então não falte, venha, esteja aqui. Convide alguém para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, tá? Não marque compromisso. Venha para a casa de Deus, vamos estar unidos aqui juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E também, irmãos, me faltou uma coisa. Vamos estar orando pela vida do irmão Cláudio e do Marcos.
eles estarão indo cooperar a cidade de Munhoz de Melo no sábado, tá? E nós devemos, né, fazer esse trabalho de cooperação aqui, nós estamos mais perto aqui. O pastor Joel fica muito feliz quando alguém vai daqui para cooperar nas nossas congregações aqui perto de nós, né? Ele fica muito agradecido e é bom que se faça, tá? Então, ore pela vida do Cláudio, que vai estar ministrando ali, irmão Cláudio, né, irmão Marcos, para que eles tenham uma boa ida, uma boa volta, e para que o Espírito Santo use eles ali, irmãos, para que o Senhor venha salvar almas, né? Tem necessidade de salvação de almas. Nós estamos vivendo os restinhos de tempo da igreja. O avivamento prometido já está aí. Jesus falou: aconselho-te que de mim compre ouro provado do fogo, né, vestes brancas e colírio. Se nós ouvirmos o conselho dele, o avivamento está aí, tá? O avivamento não vai chegar, ele já está entre nós. É nós escutarmos os conselhos do Senhor Jesus. Aconselho-te, né? Se nós atentarmos para os conselhos do Senhor Jesus, irmãos, nós vamos receber um poder, um avivamento. A igreja vai, sabe, irmãos, se encher da unção do poder de Deus e almas se converterão a Cristo. Porque deve ser o nosso foco, né? Nessa última hora, que almas se convertam. E subiu um sentimento no meu coração, agora à tarde, irmão Antônio Marcos, ouvindo alguma notícia sobre a guerra, porque ao mesmo tempo que subiu um pavor dentro de mim, eu fiquei, irmãos, com angústia, assim, devido a essa notícia, no tempo que nós estamos vivendo. São países ricos, irmãos, ricos, e muito bonitos, países ricos e bonitos, brigando, travando guerra, batalha. Vai ser uma destruição total, vai ser uma coisa de louco, sabe, irmãos? E subiu aquele espanto ao meu coração pensar nisso. Em contrapartida, eu comecei a pensar também no meu coração o seguinte, que muitas pessoas virão para Cristo, irmão. Muitas pessoas vão vir para Jesus por causa dessa guerra aí. Vai vir, porque vão começar a olhar para a pregação que nós estamos pregando nessa última hora, falando sobre a vinda do Senhor, o que estaria por acontecer, e vão começar a temer, e vão vir para Cristo. E quando eles vierem, eles precisam achar uma igreja cheia da presença de Deus. Não uma igreja morna, nem uma igreja fria, mas uma igreja cheia da presença de Deus. E nós somos esta igreja, né? Aqui na cidade tem crentes fiéis em Cristo Jesus, em outras igrejas servindo a Deus. É você na onde o Senhor te colocou para fazer a diferença. É você aqui fazendo a diferença no trabalho, na escola, na cidade, aonde o Senhor te conduzir. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Já foi orado, estenda as mãos assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos digam amém.